sem dinheiro e sem apoio da família. Então, esse vai ser o tema aí da nossa conversa, né? Como que você consegue conseguir organizar estratégias, né, dentro da sua rotina de estudo, uma vez que você não tem dinheiro e não tem apoio da sua família. Então, vai ser a pauta aí da nossa conversa. E eu quero trazer uma reflexão, né, para vocês, porque isso eu acho muito importante, né? Eu falo muito sobre neurociência, sobre aprendizagem, sobre memorização, que são elementos fundamentais para que você consiga passar em medicina, né? E realizar o seu sonho. Acho que todo mundo vai concordar comigo que para você passar na prova, né? Tanto o Enem quanto o vestibular, você precisa de aprender os conteúdos. Além de aprender os conteúdos, você precisa memorizar esses conteúdos, né? Para você lembrar deles, lembrar desses conteúdos no dia da prova, né? E ter consistência na hora de fazer isso, para que você consiga ter o seu resultado, né? Consiga passar em medicina. Inclusive, é justamente por isso que os meus alunos conseguem passar em medicina em 6 meses, em 90 dias, em 60 dias, como vários dos meus alunos conseguiram passar em medicina em 60 dias. Por quê? Porque eles usaram técnicas de estudo, ferramentas que ajudaram eles a aprender os conteúdos e memorizar os conteúdos. Ou seja, memorização é o quê? É eu ter a capacidade de lembrar desses conteúdos no dia da prova. Entendeu? Então, justamente por isso que os meus alunos conseguiram ter resultados extraordinários. Enquanto as pessoas demoram 3 anos para aprender os conteúdos, memorizar os conteúdos que vão ser cobrados na prova, os meus alunos conseguem fazer isso em muito menos tempo por causa da neurociência. Então, isso é fundamental para você conseguir passar em medicina. Só que tem outro elemento que é extremamente importante e que vai ser o tema da nossa conversa hoje, que é a família. Então, acontece, família e dinheiro, né? São duas variáveis que estão relacionadas com a sua aprovação em medicina. A gente precisa discutir sobre isso, né? Então, para você aprender os conteúdos, para você memorizar os conteúdos, você precisa do teu emocional, né? O teu emocional, ele precisa estar bem regulado. A gente pode chamar de controle emocional, pode chamar de inteligência emocional, né? Pode chamar de saúde mental, pode chamar de... Tem várias nomenclaturas que a gente pode trazer aqui e que a gente pode devagar sobre essas nomenclaturas que são usadas no meio científico. Só que tem um detalhe, né, que afeta toda essa questão emocional, né, que vai influenciar, então, na aprendizagem, vai influenciar na memorização, e para ficar bem didático aqui para vocês entenderem, né, como que isso influencia a tua aprendizagem, a tua memória, imagina, né, que você vai fazer uma redação, né, você vai fazer um texto dissertativo argumentativo, você vai pegar uma problemática social, dentro de um eixo temático, vai se posicionar em relação àquilo, vai colocar uma tese, vai trazer uma estratégia argumentativa, vai colocar uma proposta de intervenção, vai fazer um texto. Só que vai ter, no texto 1, né, no primeiro texto que você vai fazer, você vai estar super motivado, super feliz, super confiante, com a sua autoestima alta. E no texto 2, você vai estar deprimido, você vai estar inseguro, você vai estar com aquele self-talk, né, aqueles pensamentos ali na tua mente negativos, né? Pô, eu não vou conseguir, eu sou incapaz, né? Então, imagina esses dois textos que você vai escrever. Imagina a qualidade desses textos. O texto 1 vai ter uma qualidade, vai ter um desempenho muito melhor, porque você está bem emocionalmente. O texto 2, você vai ter um resultado negativo, porque você não está bem emocionalmente. Faz sentido para vocês? Então, perceba que as emoções, elas conduzem a nossa aprendizagem, a nossa memorização, né? Principalmente na hora da prova. Se a pessoa está muito ansiosa na hora da prova, se ela está muito nervosa na hora da prova, percebe que ela não vai conseguir ter um bom resultado. Entende? Ela não vai conseguir ter um bom resultado porque ela está ansiosa, ela está nervosa, vai ter o branco de prova, vai ter toda uma explicação neurocientífica. Então, você sobe, né? O hormônio cortisol gera uma hipoatividade nos neurônios do hipocampo, né? Que é o centro responsável pela memorização, e a consequência disso é o branco de prova. Às vezes o cara se preparou o ano inteiro, né? Se preparou o ano inteiro, se dedicou, se esforçou
para conseguir passar em medicina, para ser alguém na vida, né? Para ter um estudo, para ter uma faculdade, e chega na hora da prova, todo aquele sonho, aquilo vai por água abaixo por causa das emoções. Então, as emoções, elas estão intimamente relacionadas com a sua aprendizagem, com a sua memorização. Isso é um fato, né? Tem várias evidências neurocientíficas que mostram isso para nós, né? Então, as emoções, elas vão estar sempre ali atreladas ao processo de aprendizagem, ao processo de memorização. E aí tem um detalhe, que é o impacto da família nessas emoções, né? Que eu chamo, né? Eu trago uma nomenclatura para ficar didática, é o teu nível emocional, né? Quanto mais alto esse nível emocional, quanto mais sobe esse nível emocional, pior é a tua capacidade de aprendizagem, pior é a tua capacidade de memorização, né? Então, e a família, ela influencia nesse nível emocional, né? Porque, às vezes, você tem o teu pai, você tem a sua mãe, né, como a sua referência, né? Você, quando você era criança, né, imagina que você você era um DVD virgem, né? Você não tinha nenhuma informação ali. E ao longo dos anos, ao longo do desenvolvimento da sua personalidade, dos seus gostos, você foi gravando várias informações dentro desse DVD, né? Imagina que o teu cérebro é um computador. E aí você vai colocando vários aplicativos dentro desse computador que vai ser o seu sistema de crenças, aquilo que você acha certo e aquilo que você não acha certo. E o teu pai e a tua mãe, eles participaram da construção desse software, né? Desse software mental. Eles participaram disso, né? Porque imagina que o cérebro, né, a estrutura anatômica do cérebro, o córtex pré-frontal, hipocampo, né, o lóbulo occipital, todas essas estruturas, né, que regem ali o sistema nervoso central, o cérebro, isso representa o hardware, né, a estrutura, tá? As peças do computador. E a nossa mente, ela é o software, ela é o sistema que rege essa máquina extremamente complexa. Então, o teu pai, a tua mãe, eles participaram da construção desse sistema, desse software, né? Então, aquilo que você acha certo e aquilo que você não acha certo. Vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Por exemplo, eu não tinha o hábito da leitura, eu nunca lia, eu nunca comprava livros. Por quê? Porque meu pai e minha mãe não liam, eles não tinham esse hábito, eles nunca estudaram, eles não valorizavam o estudo. Portanto, eu não tinha esse hábito, eu não estudava. Né? A minha crença, a crença que eu tinha na minha cabeça é: eu vou trabalhar, eu vou ter 3, 4, 5 empregos, e vou trabalhar no pesado porque eu sou burro, eu não aprendo, né? Então, esse era o aplicativo que rodava na minha mente. Então, é importante a gente entender isso, né? O papel da tua família, do teu pai e da tua mãe no teu sistema de crenças, né? Porque você pode achar que é muito difícil passar em medicina, porque talvez o teu pai, a tua mãe, ou na tua família, você não tem uma referência de alguém que estudou. E aí isso afeta, prejudica o teu estudo. Olha que louco isso, né? E eu demorei muito tempo para entender isso. O quanto que a minha família, as crenças que eu tinha, influenciavam na minha performance, no meu desempenho na hora de estudar. Então, isso afetava demais o meu resultado dos meus estudos, né? Porque quanto mais você aprende, né? Quanto mais rápido você aprender os conteúdos, você aprende mais rápido, né? Isso chama aprendizagem acelerada, né? Learning faster. Você aprender mais rápido os conteúdos, você aprende mais, memoriza mais, logo você vai passar em medicina, né? Você não vai precisar ficar 5 anos, 6 anos até conseguir passar em medicina. Porque a maioria das pessoas acha que para passar em medicina é só sentar a bunda na cadeira e comer os livros, né? A maioria das pessoas acha isso, né? Inclusive professores. Não, senta a bunda na cadeira e come os livros, né? Basta você fazer isso que você vai passar em medicina. Aí o sujeito fica 3 anos, fica 5 anos e não consegue passar em medicina. E aí os meus alunos, né? Se você pegar a história de alguns dos meus alunos, você vai ver que eles conseguiram passar em medicina em 60 dias. E como que isso foi possível, né? Eles conseguiram passar em medicina estudando apenas 60 dias, começando do absoluto zero. Porque tinha técnica, tinha aprendizagem, né? Então, tinha técnica de aprendizagem, tinha técnica de memorização, tinha controle emocional. Então, quando você otimiza a tua performance cerebral,
você consegue ter o que o americano, o europeu chama de learning faster. Você aprender mais rápido, é técnica, é método. Não é só sentar a bunda na cadeira e comer os livros, né? Então a gente consegue ver que isso é um grande déficit no Brasil, né? E até no futebol, né? Nós somos conhecidos lá fora, nós somos o país do futebol. E a gente perde no futebol até para os europeus, por quê? Porque a gente não tem técnica, a gente não tem método. E na aprendizagem isso é muito claro, é muito visível, né? Não, senta a bunda na cadeira e come os livros. Sem técnica, sem método, né? E aí a pessoa acaba ficando anos e anos ali, e o cara que não tem dinheiro, o cara que não tem apoio da família, ele acaba indo fazer outro curso, porque tem que trabalhar, muitas vezes tem que ajudar em casa, o pai e a mãe não acreditam nele, e aí essa pessoa, quando ela não tem um resultado nos estudos, né, e ela está muito distante daquele resultado, ela acaba indo fazer outro curso, acaba indo na enfermagem, acaba indo na fisioterapia, acaba indo na biomedicina, porque o sonho da pessoa, né? O sonho da pessoa é ser médico. O sonho da pessoa é vencer na vida honestamente por meio da medicina. Porém, ela acaba desistindo desse sonho porque ela senta a bunda na cadeira, come os livros e o sonho está distante, né? Porque tu está estudando e tu tá vendo que tu não está aprendendo a parada e vai chegar lá no dia do Enem, vai chegar no dia do vestibular e o Enem não comete enganos, né? Não sei se você sabe, mas o Enem não comete enganos. Ele sabe exatamente quem está preparado e quem não está preparado. Ele não vai cometer nenhum engano. O sujeito que estudou não vai passar. O sujeito que não estudou não vai passar. E aí vem um ponto, o que é estudar? Estudar não é ver vídeo aula. Estudar não é passar o dia inteiro no cursinho. Estudar é adquirir conhecimento. Ponto. Se você ficou 8 horas sentado no cursinho, 8 horas vendo vídeo aula, e você não adquiriu conhecimento, meu querido, você não estudou. Olha que louco isso. Anota essa informação, porque isso é importante. Se você ficou o dia inteiro no cursinho e você não adquiriu conhecimento, e você não consegue colocar para fora esse conhecimento, né, a aprendizagem, você entender como que algo funciona, você perdeu um tempo, você não aprendeu. E aí vem um ponto interessante. Por quê? Aí vem uma reprovação, vem 2 reprovações, vem 3 reprovações, e a tua família, ela começa a desacreditar em você, né? E aí a família não acredita em você. Aí vem a questão do dinheiro, né? A questão financeira é extremamente importante ao longo dessa jornada. Por quê? Porque você precisa ter um horário de estudo. Geralmente, você vai ter dificuldades de ter um trabalho que você vai trabalhar em um horário comercial das 8 ao meio-dia, da 1h30 às 6 da tarde, por exemplo. Né? Um exemplo hipotético aqui. Esse tipo de trabalho vai sugar muito a tua energia. Ele vai roubar muito a sua energia, porque trabalhar cansa, né? Que nem, por exemplo, no meu caso, eu trabalhava numa academia, então eu ficava até 9 horas da noite carregando peso, isso e aquilo, né? E acaba que cansa, né? Era um trabalho que fisicamente me cansava muito, né? Então, como é que eu vou chegar no outro dia e ter uma boa performance nos estudos, né? Então, essa questão do trabalho também acaba que você vai ter que reduzir o teu tempo vai ter que reduzir o teu custo de vida, né? Para você ter menos dinheiro. Você vai ter que reduzir o teu tempo de trabalho para você ter mais tempo para estudar. Eu recomendo geralmente aqui para o pessoal que me acompanha, né? Eu recomendo em média, assim, 4 horas líquidas, né? De estudo por dia. Em média, assim, seria um tempo ideal, assim, um tempo bacana, líquido, né? Ou seja, é um tempo de estudo que você vai adquirir conhecimento, tá? Não é que você vai ficar ali vendo vídeo aula. Você vai sentar para estudar e vai adquirir conhecimento. Segundo a neurociência, que é a ciência que estuda as formas que o nosso cérebro aprende, a pior forma, né, a estratégia de estudo com menos produtividade é ver vídeo aula, é a leitura, né? Tem formas muito melhores de você estimular o teu cérebro para adquirir conhecimento. Então, acontece, quando você, né, acaba ali estudando, não vai tendo resultado, não vai aprendendo os conteúdos, você vai baixando a sua autoestima, né, você vai perdendo a sua confiança, e os teus pais, para eles é algo meio distante, né, passar em medicina, eles acabam não apoiando você, né, eles acabam não acreditando em você.
Aí vem a questão financeira, que é muito importante, né? Você conseguir se manter estudando por um longo período, né? Então, tem todos esses elementos que vão estar dentro desse ecossistema dos estudos que vão influenciar o quê? O que que isso influencia, pessoal? O que que acontece com você quando você tem problemas financeiros e você não tem apoio da sua família? Comenta aqui para mim, o que que acontece com você? O que que acontece quando você não tem dinheiro e não tem apoio da sua família? Comenta aqui para mim saber. Então, veja bem, pessoal, olha que interessante, muito bom, né, os comentários de vocês, né? Então, veja bem, então, dentro de todo esse ecossistema dos estudos, né, de performance, eu tenho que render nos estudos, eu tenho que ser bom, eu tenho que aprender, eu tenho que memorizar, eu tenho que fazer questões, eu tenho que fazer redações, eu tenho que fazer provas, né? Eu tenho que ser o que eu chamo aqui, né, de atleta mental, né? Você é um atleta, só que da mente, você tem que ter uma performance, você tem que ter uma dedicação, você tem que ter um foco, né? Toda essa cobrança, né, em cima de você ali que está lutando para ser alguém na vida, para correr atrás, para fazer acontecer, né? Poder ser uma pessoa melhor, né? Você ter uma condição de vida melhor, você ser médico, você ser médica, você poder ajudar as pessoas através do seu conhecimento, você poder ter uma casa bacana, né? Você ter poder viajar, conhecer um outro país, né? Então, tudo isso pressupõe você estudar, né? Tem uma frase que eu gosto bastante que é: estuda que a vida muda. Quanto mais você estuda, melhor vai ser a sua vida, né? Eu acho que isso é uma unanimidade, né? Quanto mais você estudar, melhor vai ser a sua vida, né? Então, dentro de todo esse ecossistema, que é uma pressão muito grande, né? Porque medicina é um curso mais difícil, tem que tirar a nota maior no Enem, tem que ser muito bom na redação, tem que ser bom em matemática, tem que ser bom em ciência da natureza, né? Para você passar numa federal, para você conseguir fazer medicina de graça, assim como eu, assim como os meus alunos, né? Passar no SISU, passar no ProUni, né? Enfim, todo esse ecossistema dos estudos, né? ProUni, Enem, FUVEST, vestibular, isso e aquilo, né? Então, você tem uma cobrança muito alta, né? Então, quando você tem esse impasse, né? Pô, tu tá trabalhando, tu tá lutando, você estuda e trabalha, você não tem apoio da sua família, você tem uma escassez ali do financeiro, né? Então, tudo isso vai cursando com o quê? Com uma desregulação emocional. E essa desregulação emocional, né? Então, a gente vai ter toda uma questão neurofisiológica, alteração de hormônios, alteração de neurotransmissores no teu cérebro, né? Toda uma alteração fisiológica, tá? E essa alteração neurofisiológica, ela vai cursar com o quê? Ela vai cursar com uma alteração nos teus sentimentos, né? E aí você descrevendo com várias nomenclaturas diferentes, né? Medo, ansiedade, desmotivação, desistência, incapacidade, né? Várias nomenclaturas que vocês me trouxeram aqui. E isso vai cursar com o quê? Vai subir o teu nível emocional. E aí, quando eu subo o meu nível emocional, eu bloqueio o quê? O que eu vou bloquear? Né? Eu falei no começo ali para vocês. Então, eu subo as minhas emoções. O que acontece? Né? Eu dei o exemplo da redação, mas poderia ser uma prova de matemática, uma prova de física, uma prova de química. O que acontece quando eu subo as minhas emoções? Eu causo essa desregulação nos meus estudos, né? E aí eu bloqueio o quê? Eu bloqueio a aprendizagem. Não acontece a aprendizagem nos meus estudos. Então, eu estudo, passa um ano, passa 2 anos, passa 3 anos, e eu não estou passando em medicina, né? Talvez eu estou no quarto ano tentando, no terceiro ano, segundo ano tentando, e eu sento para estudar e parece que matemática é grego, parece que física é grego, parece que a redação não sai do lugar, né? Por quê? Porque eu estou com esse bloqueio emocional. Então, às vezes, eu prefiro ficar vendo meme nas redes sociais, vendo vídeo de piada do que estudar, né? E aí tem um mentor meu, né, um americano, ele chama Jim Quick, e ele fala: nós não somos seres lógicos, nós somos seres biológicos, né? E o que ele quer dizer com isso? Que imagina um sujeito que quer passar em medicina, o cara quer ser médico, né? O cara quer realizar o sonho da vida dele, né? Quer poder ajudar a família dele, quer ser doutor, quer ser doutora, quer poder ajudar a família dele, né? Poder dar uma condição de vida melhor, poder ter um carro bacana, ter uma casa bacana. E esse sujeito, ele vai fazer a prova que vai decidir o futuro da vida dele, mas ele prefere ficar nas redes sociais vendo meme. Não tem lógica nenhuma o sujeito fazer isso.
Se ele quer ser médico, se ele quer ser doutor, quer passar em medicina, o que ele deveria estar fazendo? Deveria estar estudando. Só que ele passa o dia inteiro nas redes sociais, vendo série, vendo filmes, vendo meme, piadas. Então não tem lógica isso. Né? Não tem lógica, tem uma explicação lógica para isso. Pô, se tu quer passar, você deveria estar o quê? Estudando, né? E não aqui nas redes sociais vendo meme. Mas nós não somos seres lógicos, nós somos seres biológicos, tem uma explicação biológica. O cara estuda, não aprende, né? Ele não tem um estímulo dopaminérgico, a dopamina é um neurotransmissor que ele é fundamental em todo o processo de aprendizagem, né? Do ponto de vista do córtex pré-frontal, dos neurônios do hipocampo, né? Que é o centro responsável pela memorização, né? Então a dopamina, ela é o químico, né? Que ajuda o nosso cérebro no processo de aprendizagem. Então, não tem esse estímulo dopaminérgico, você não tem prazer, você não tem motivação na hora de estudar, né? Inclusive, os remédios, né, os medicamentos que são usados para você ter performance cognitiva, né, para você ir bem, por exemplo, o metilfenidato, que tem o nome comercial de Ritalina, ele é justamente isso. Ele atua na dopamina, né? Ele vai inibir a recaptação da dopamina na fenda sináptica, logo vai ter mais dopamina na fenda sináptica, eu vou ter mais motivação. Em tese, eu vou querer estudar mais, tá? Mas, obviamente, que se a pessoa não tem um problema, né? Ela pode usar a Ritalina, pode usar vários medicamentos que ela não vai conseguir ter resultado nos estudos, porque é uma coisa que vai ter mais efeito colateral do que efeito benéfico. Por isso que eu sou totalmente contra a automedicação, né? Você precisa procurar seu médico, conversar com ele antes de você fazer essa questão da automedicação, tá? Então, veja bem, não tem dopamina na hora que o cara está estudando, né? Então, ele não consegue render no estudo dele, ele não tem prazer, porque ele não aprende, não memoriza a parada, né? E passa, vai chegando mais próximo da prova, e ele vai o quê? Ele vai se desmotivando, né? E aí, o que as redes sociais faz, pessoal? E faz assim de uma forma brilhante. O que a rede social faz com o teu cérebro? Ela estimula a dopamina. Então, tem vários estudos, né, americanos mostrando que as redes sociais, elas estimulam as tuas vias dopaminérgicas. Então, você está ali rodando, como tem um estímulo muito grande para o teu cérebro, né? São vários micro vídeos e cada vídeo tem uma característica específica, né? E aí você ri, você dá risada, então tudo isso mexe com toda a tua química cerebral, né? Então, por isso que os engenheiros dessas grandes plataformas, eles estudaram neurociência. Já tem um artigo de Harvard, né, da Escola de Medicina de Harvard, que eles criticam, né, esses mecanismos que são usados nas redes sociais para fazer a pessoa viciar, né? Que faz a pessoa ter esse vício nas redes sociais. Então, tem uma crítica que eles fazem, né? Então, as redes sociais é como se fosse uma faca, né? Você pode usar essa faca para passar manteiga no pão, ou pode usar essa faca para prejudicar alguém, né? Para machucar alguém. Então, perceba, nós não somos seres lógicos, nós somos seres biológicos. Então, não tem uma explicação lógica para você ficar o dia inteiro nas redes sociais, mas tem uma explicação biológica. Estimula a questão dopaminérgica. Comer, por exemplo, né? Comer mexe também com as vias dopaminérgicas. Então, por isso que às vezes você está triste, você está ansioso e você faz o quê? Desconta na comida, quer comer um chocolate, quer comer um alimento rico em açúcar, para quê? Para você dar aquele estímulo de dopamina, para você ter aquele prazer momentâneo através da comida, porque estudar não dá prazer para você, né? E eu entendo isso, né? Não dá prazer porque tu não aprende. Por que tu não aprende? Porque você usa a mesma técnica de aprendizagem que a tua avó utilizou há 100 anos atrás, 80 anos atrás, né? Tem uma foto que eu sempre posto nas minhas redes sociais que mostra como é que era a escola há 100 anos atrás e como é que ela é hoje. Igual. E aí, embaixo tem como é que era a tecnologia há 100 anos atrás e como que ela é hoje. Então, nós temos uma evolução gigantesca da tecnologia, mas as estratégias de aprendizagem não evoluíram, é a mesma coisa, né? Então, é a mesma coisa. A mesma técnica de aprendizagem que a minha avó utilizou, eu utilizei. Olha que bizarro isso. A escola é igual. Como é que é a escola? Há 100 anos atrás e hoje, o professor fala, você copia o que o professor fala e aí você reza. Reza para quê? Reza para aprender, né? Porque é só rezando que você conseguir aprender. E aí você pega, por exemplo, modelos das grandes universidades de medicina dos Estados Unidos. Tá, beleza. Então, são as melhores escolas de medicina do mundo, né? Tem um ranking que ranqueia quais são as melhores escolas de medicina do mundo, tá?
Então, tu pega lá, primeiro, Harvard, né? Aí a segunda é uma escola de Nova York, né? Aí a terceira, acho que se eu não me engano, é Stanford. Enfim, pega lá o ranking das melhores do mundo. Top 1 Harvard, né? Como é que é a técnica de aprendizagem dos caras? Aí tu começa a ver, pô, como é que os caras estudam? Né? Aí tu começa a ver que é totalmente diferente do Brasil. Então, por exemplo, lá, eles, através da neurociência, eles descobriram que o cérebro humano, ele aprende, do ponto de vista evolutivo, ele aprendeu ao longo dos anos se tivesse problema para ele resolver. Então, o cérebro é preguiçoso, foi programado para gastar menos energia, então ele só vai aprender se tiver um problema para ele resolver. Então, todo o sistema educacional deles é baseado em problemas. Então, o aluno vai praticar, não vai saber nada, vai ter várias dúvidas, né? Ele vai ter um problema para ele resolver, ele não sabe como que resolve aquele problema, porque ele nunca teve uma aula sobre aquele assunto. Mas ele vai ativar o cérebro dele, ele vai gerar o quê? Atenção seletiva. A atenção é o coração da aprendizagem. Então, lá nos Estados Unidos, o foco é no aluno, não no professor. Quem ministra a aula é o aluno. O aluno, ele tem que construir o raciocínio dentro da aula, não o professor que constrói o raciocínio com ele. Imagina que você vai começar a tocar violão, né? Você quer aprender a tocar violão. Se você vai aprender a tocar violão, né? Quem tem que tocar o violão é você, não o teu professor. Se o teu professor começar a tocar violão, quem está aprendendo é o teu professor, não você. O cérebro que está sendo ativado é o do teu professor, não o teu. Né? Imagina que você vai na academia, quem levanta o peso é o teu professor. O músculo que vai crescer, que vai se desenvolver, que vai se fortalecer é o do professor e não o teu. Então é isso que faz o Brasil ser um dos piores países do mundo em educação. Né? E aí vem a questão do dinheiro. Nossa, que o Brasil não tem dinheiro, mas o Brasil perde para países que têm menos dinheiro que nós. Né? E a gente começa a entender por que a pessoa fica anos até conseguir passar em medicina e por que os meus alunos, né, que usam a metodologia que eu desenvolvi, que é uma metodologia baseada nas grandes universidades de medicina dos Estados Unidos, conseguem passar em medicina em 6 meses, em 90 dias, em 60 dias. Né? Por quê? Por técnica, método. Hoje eles estão na faculdade de medicina. Então acontece, você tem esse bloqueio na tua aprendizagem, porque você tem essa desregulação emocional, né? E aí, o que acontece? Passa 1 ano, passa 2 anos, passa 3 anos. Quem que para de acreditar em você? A tua família. E aí eu quero fazer um exercício, uma reflexão aqui com vocês. O que acontece quando a tua família... Vamos lá, pessoal, raciocina aqui junto comigo. É um exercício, é uma aula prática, né? Se vocês só escutarem eu falando aqui, vocês não vão reter o que eu estou falando. Então, vamos lá, raciocina junto comigo. Você chegou ali para a tua família. Eu quero passar em medicina. Beleza, a família não. Estuda, tu tem que estudar, tem que se dedicar, tem que se esforçar. Beleza. Aí você tá lá, né, estudando para conseguir passar em medicina. O teu pai e a tua mãe vê você deprimido, você ansioso, você nervoso, você dormindo mal, você comendo tudo errado, né? Você comendo de forma compulsiva, descontando na comida, comendo chocolate, comendo frituras, né? Você sedentário, você não quer mais sair de casa, porque você está triste, porque você está infeliz. E tudo isso haja vista o teu sonho de ser médico, de você querer passar em medicina. E acontece, o que a tua família começa a fazer? O que a tua família faz com você? Ela te motiva ou te diz assim, não, faz enfermagem, faz biomedicina, é a mesma coisa. Acho que medicina é tão difícil, né? Vai demorar tantos anos, você já está ficando velho, e você está deprimido, você está ansioso, né? Chega teu pai, tua mãe, tua tia, teu primo, o teu amigo, e começa a falar isso para você. Pô, acho que não desiste desse sonho, né? Já está no 3º ano, 2º ano tentando, e você está tão ansioso, tão nervoso, né? E aí o que acontece? Você não tem aquele software, né? Aquele aplicativo mental que está rodando lá no teu inconsciente. Você já não confia mais em você, porque você está sentando para estudar e você não está rendendo. Então você não bate no peito, não, eu vou passar, esse é o meu ano. Você não tem esse. Você está, pô, mas eu estou estudando tanto aqui, eu não estou rendendo, eu estou pensando em desistir, eu acho que não é para mim. O que a tua família faz? Tua família vai te motivar ou vai te desmotivar? Comenta aqui para mim, pessoal.
O que a tua família vai fazer com você? Ela vai te motivar ou não vai te motivar? Vendo todo esse cenário aqui de ansiedade, dormindo mal, deprimido, ansioso. Tem muita gente que vai para o psiquiatra. Quando eu faço aqui lives e a galera entra para conversar comigo, né? Que é a opção da pessoa entrar aqui junto comigo na live. Quando eu faço isso, assim, tem muita gente que fala, pô, eu acabei tomando remédio, eu tive que ir para o psiquiatra. Acontece muito isso, por causa do cursinho, por causa do método tradicional, né? Ó, o Lúcio fez um comentário muito legal, tá? Ele expressou muito bem, ó, negação, desistência, desmotivação com pequenos gestos, com grande frequência. Olha que legal o comentário do Lúcio. Muito obrigado, Lúcio. Ele fez um comentário assim muito bacana, porque é exatamente isso que acontece. Então, através de pequenos gestos, né? Às vezes não é verbalizado, nós temos lembra do português, né? Cai bastante isso no Enem. Nós temos uma comunicação verbal e uma comunicação não verbal. Então, às vezes, com a expressão corporal da pessoa, com os gestos, com as expressões faciais desse familiar, você já consegue entender que ele não acredita em você, que ele não vai te motivar, entendeu? Então, acontece todo esse mecanismo, né? Acontece isso, entendeu? Então, você precisa entender sobre essa questão, porque a tua família ela vai ver toda essa questão, porque você está estudando através de cursinhos, através de videoaulas, e isso não funciona, né? É uma péssima estratégia de estudo, segundo a neurociência, né? É importante enfatizar isso na opinião minha, né? É a ciência que traz várias evidências sobre isso, né? Então, a minha função aqui é só trazer essas reflexões para vocês, então não é uma visão minha, a neurociência fala que cursinhos, videoaulas não funcionam, e é justamente por isso que o Brasil é um dos piores países do mundo em educação. Tá? E é justamente por isso que os meus alunos conseguem fazer o que a galera demora 3 anos, eles conseguem fazer em 60 dias. É mágica, milagre? Não. É com técnica, com método. Por que um estudante, tá? Um estudo que eles comparam, né? O estudante brasileiro, com a mesma idade, com a mesma carga de conteúdo, né, que teve na escola, compara esse estudante brasileiro com o estudante europeu, com o estudante americano. Então, eles tiveram os mesmos conteúdos na escola, só que o americano, o europeu, ele tem 10 vezes mais conteúdo, que tem muito mais conteúdo, muito mais conhecimento que o brasileiro. Fala inglês, fala alemão, fala francês, fala espanhol, né? Então, os caras, com a mesma idade, o estudante brasileiro mal fala o português, né? Mal sabe fazer um cálculo básico de matemática, o europeu já está em outro nível, tem muito mais conteúdo. Por quê? Porque eles têm mais neurônio? Não. A quantidade de neurônio é a mesma, o cérebro é o mesmo. É o mesmo cérebro. O que muda? Muda a técnica de aprendizagem. Muda totalmente a técnica de aprendizagem. No Brasil, como é que é? O professor fala, e o aluno copia o que o professor está falando e passa um dia, passa 2 dias, não lembra mais nada do que o professor falou. Vou pegar, por exemplo, na Europa, como é que é? Eu tenho uma aluna minha, né, do método Atleta da Mente, que ela mora na Itália, tá? Ela fez o ensino médio dela na Itália. Como é que funciona lá? Vou pegar esse exemplo, né, porque eu sei porque ela me relatou, mas tem várias dinâmicas, tá? Vou trazer uma dinâmica. Lá, como é que funciona? O professor, ele vai te passar esse cálculo matemático, vai fazer esse cálculo matemático em casa. Aí, no outro dia, chega na aula, o professor vai perguntar, como é que tu fez esse cálculo matemático? Me conta, qual foi o teu raciocínio? Entenderam a diferença? No Brasil, é o professor, não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Tudo. E eu tive professores de matemática que eles, no caso, essa professora específica, ela gostava de humilhar os alunos, né? Então, você gera um bloqueio muito grande com a matemática, porque essa professora, ela valorizava aqueles alunos que tinham dinheiro e desvalorizava os alunos que não tinham dinheiro. Então, ela motivava quem tinha dinheiro e o cara que era pobre, ela não motivava, né? Eu tive uma professora de matemática que era assim. Então, acontece, essa professora de matemática, ela humilhava os alunos. Então, acabou que eu tive um bloqueio com a matemática. Eu nunca gostei muito da matemática, por causa dela. Depois, quando eu comecei a aplicar essas técnicas de aprendizagem acelerada que é usada nas grandes escolas de medicina dos Estados Unidos, eu comecei a aprender matemática, comecei a aprender física, comecei a aprender química, comecei a aprender a escrever, eu não sabia escrever, eu era um analfabeto funcional. Então, acontece. Tem esse gap, tem essa grande diferença da técnica americana
com a técnica brasileira. A nossa tecnologia de aprendizagem é como se fosse um Fusca, né? O Fusca, ele é um carro, ele é um automóvel que tem pouca tecnologia, que é um motor, né, que funcionava no passado, mas hoje não funciona mais. Agora, por exemplo, a Ferrari é um carro que tem uma tecnologia muito superior à do Fusca, então tem uma técnica melhor, ele tem uma potência maior, é um motor mais sofisticado, né? Então é como se fosse um Fusca e uma Ferrari. Então você consegue aprender muito mais rápido, você consegue memorizar os conteúdos, se você tiver técnica, se você tiver uma metodologia, você consegue ter muito mais resultado. E é justamente por isso que os meus alunos, se você pegar, e tem vários depoimentos dos meus alunos que conseguiram passar em medicina em 60 dias, estudando 60 dias, sem base, sem fazer cursinho, estudando sozinho em casa, eles conseguiram. Então, isso é interessante a gente trazer essa reflexão aqui para vocês, porque a família não vai te apoiar, ela não vai te motivar, por quê? Porque ela não está vendo o resultado. O teu pai também vai pensar, pô, mas ele estuda, e cadê a aprovação? O cara está 3 anos e a aprovação não chega a 4 anos, 5 anos. E aí, justamente por isso, o teu pai e a tua mãe vão começar, através de pequenos gestos, né? Eles vão começar, pô, mas por que tu não faz enfermagem? Biomedicina é a mesma coisa. Faz biomedicina. Depois que você se formar, aí você pensa se você realmente quer fazer medicina. E eu estou falando isso porque eu tenho provas reais que aconteceram isso. Por exemplo, tem uma aluna minha que ela fez fisioterapia antes e depois, lá com 30 e poucos anos, aí ela foi atrás do sonho dela. Porque ela achava que a única forma de passar em medicina era fazendo cursinho. Tem uma outra aluna minha que ela fez enfermagem antes, aos 38 anos. Ela resolveu, não tá certo, eu não estou realizada, né? E ela falou, fiz uma live, né, para entrevistar ela, para deixar o depoimento dela registrado e poder motivar outras pessoas. Aí, durante a nossa conversa, ela fala assim, Léo, eu estava realizada na minha profissão, desculpa, eu estava realizada com a minha família, eu tinha o meu filho, eu estava realizada no meu casamento, só que assim, profissionalmente eu nunca fui realizada. Ela fez enfermagem. Ela fez enfermagem. Só que assim, ela não estava realizada porque o sonho dela era ser médica. Tu entende? E aí, é uma coisa que é interessante a gente refletir, já que nós estamos falando de família, que como que você vai chegar e vai olhar para o seu filho, ó, você tem que correr atrás do seu sonho. Mas você vai fazer isso se nem você correu atrás do seu sonho, entendeu? Desculpe, pessoal, tomar uma água aqui, senão eu vou ficar sem voz. Então, assim, como é que eu vou querer motivar o meu filho se nem eu corri atrás do meu sonho? Então, olha que interessante, né? Essa reflexão que ela teve. Faz sentido, pessoal, o que eu estou falando para vocês? Porque é importante vocês entenderem. Comenta aqui se faz sentido o que eu estou falando. Se vocês entenderam o que eu estou falando. Comenta aí. Porque, assim, Léo, eu quero que a minha família me motive, eu quero que a minha família acredite em mim, mas como é que a tua família vai acreditar em você se ela não vê resultado? Entendeu? A tua família só vai começar a acreditar em você quando você passar. Até você conseguir passar, eles não vão acreditar em você. E assim, é difícil quando nem a tua família acredita em você. Dói. Pô, nem teu pai acredita em você. Nem a tua mãe acredita em você. Dói. Dói bastante. E aí vem o outro ponto, lembra? Ó, como passar em medicina sem apoio da família e sem dinheiro, sem condições financeiras. E aí vem o outro ponto que eu quero conversar com vocês. Aí vem a tua família, não, tu vai ter que trabalhar. Tu fica o dia inteiro aí estudando, na tela desse computador aí, né? A tua família não sabe que dá para você passar em medicina, fazer medicina de graça, apenas usando o seu computador, né? É possível você passar em medicina apenas usando o seu computador, sem pisar numa sala de aula, estudando sozinho em casa,
fazer medicina de graça, passar em medicina numa grande universidade federal, é possível. Mas o teu pai e a tua mãe não entendem isso. Aí eles vão achar que você é procrastinador, que você não quer nada da vida, que você tem preguiça de trabalhar. E aí eles vão começar aquele papinho, que é o quê? Pô, mas acho que esse ano aqui, acho que você tem que começar a trabalhar, arruma um emprego, entendeu? Já vem tudo isso. Aí a tua tia nunca construiu nada na vida. Aí vem sempre aquela tia, nunca teve resultado na vida, nunca estudou, nunca fez nada na vida. Aí vem aquela tia lá e começa a falar, mas é que tu tem que fazer isso, é que tu tem que fazer. Ah, mas e tu fez? O que tu fez? Então nunca construiu nada na vida. Mas ela já vem lá e começa a dar pitaco. Já aconteceu isso, pessoal? Comenta aqui para mim. Se já aconteceu isso com alguém de vocês. Comenta aí para mim saber. Então vem aquela pessoa lá e começa a dar aquele pitaco. Não, mas tu tem que fazer isso, tu tem que fazer aquilo. Pode ser uma tia, pode ser um tio, pode ser um primo, né? Algum membro aí da tua família. Ele começa a falar, não, mas tu tem que fazer isso, tem que fazer assado. Mas a pessoa nunca construiu nada na vida. O cara nunca passou em medicina, o cara não é médico. Então como é que tu vai receber conselhos de uma pessoa que nunca chegou aonde você quer chegar? Ó, a Mariana falou sempre, né? Falou que já aconteceu isso com ela. A Lohane, já. A Sônia, minha família é assim, né? O Wagner falou que também já aconteceu com ele. Então, o que acontece? A tua família começa a dar pitaco na tua estratégia, né, no teu foco. E aí, como você está estudando através do YouTube, através de videoaulas, comprou um cursinho de redação, um cursinho de matemática, um cursinho de física, né? Gastou o teu dinheiro com isso, e você não está vendo o resultado, você vai pensar, pô, eu acho que medicina é impossível, que medicina não é para mim, acho que vou ter que arrumar um emprego. Aí você vai ter que arrumar um emprego para conseguir conciliar estudo com emprego. Só que você está indo de Fusca. Então imagina que você está saindo, né? Vamos pegar aqui uma cidade hipotética, vamos supor. Está saindo de São Paulo indo para o Rio de Janeiro. Cidade que acho que a maioria conhece. São Paulo, sai de São Paulo indo para o Rio de Janeiro. Só que você está indo de Fusca. Então a tua técnica de estudo, a tua metodologia de aprendizagem é como se fosse um Fusca. Então vai demorar muito tempo, pode ser que esse Fusca quebre no meio do caminho, estrague no meio do caminho. Só que você pode escolher, em vez de você ir de Fusca, você pode escolher o quê? Ir de Ferrari, né? Ir de Ferrari, com uma tecnologia superior, com um método de estudo superior. Porque senão você fica no YouTube, um fala uma coisa, o outro fala outra coisa, aí o guru fala A, o outro guru fala B, aí cada um fala uma coisa, você fica assim, pô, o que eu faço? Cada um fala uma técnica de estudo. Aí eu não sei se eu faço flashcard, se eu faço mapa mental, se eu estudo por questão. Eu fico perdido. E eu tenho total empatia com isso, porque eu já tive nesse lugar, né? Só que assim, o cara que não nasceu em berço de ouro, né? Não recebeu herança da família, não tem o pai médico, não tem o pai empresário. O cara que nasceu errado, né? Não teve esse privilégio, essa sorte de nascer numa família berço de ouro. Que inclusive é a maioria dos estudantes de medicina, né? Hoje quem faz medicina no Brasil é quem tem dinheiro. O pobre não consegue fazer medicina. O cara que estudou em escola pública, que teve que trabalhar, esse cara é quase que impossível ele chegar na faculdade de medicina, tá? Então, assim, a medicina é um curso elitizado. Então, você vai precisar de ferramentas, você vai precisar de estratégias para você conseguir chegar onde a maioria não chega. E aí você vai ter que mudar a tua estratégia de estudo, porque se você continuar indo de Fusca, com videoaulas, um fala uma coisa, o YouTube fala isso, né? Vários vídeos no YouTube, como estudar, como passar em medicina, aí você acaba que fica meio perdido, né? E aí vai passando ano ali, e você não consegue passar em medicina, né? E eu falo isso, pessoal, com toda a empatia do mundo, né? Porque eu já fui essa pessoa. Eu comecei a trabalhar com 10 anos, né? Eu lembro que quando eu tinha 10 anos, tá? Eu estudava na escola pública, acho que era a única escola que tinha assinado, uma cidadezinha do interior do Rio Grande do Sul. E aí eu tinha um colega meu daquela época da escola, que o pai dele tinha um hotel, ele tinha muito dinheiro. Né? Minha mãe não tinha dinheiro para comprar comida, né? Nós morávamos num bairro periférico, era uma casa que a gente tinha ganhado do governo, né? Então a minha mãe não tinha condições, ela participou de um programa social lá e o governo deu uma casa para ela. E aí, aquela coisa de começar a trabalhar muito cedo, né? Aí eu saí nós saímos da escola, esse meu colega ali ia de carro, eu ia a pé para casa, né? Então acabava
Ele ia de carro para a escola e voltava para casa de carro, né? Eu ia a pé e voltava a pé. Ele acabava a aula, né? Acabava 1h30, meio-dia. Eu ia para casa, né? Almoçava ali, e ele ia para casa de carro. Ele passava a tarde inteira jogando videogame e eu passava a tarde inteira trabalhando. Eu trabalhava naquela época cortando grama, tá? Então, essa era a forma que eu consegui lá para me sustentar. Então, eu morava no bairro periférico, ele morava no centro da cidade, ele tinha dinheiro, eu não tinha dinheiro. E o que acontece? Vai vendo esses cenários, né? E de falta de escassez, né? E o Wagner comentou a realidade do Brasil, do nosso Brasil, exato, né? É assim que funciona no Brasil. E eu tô falando isso, pessoal, mas eu sou muito grato, tá? Eu sou muito grato por isso, tá? De ter acontecido isso comigo, eu sou muito feliz, porque isso me tornou ser quem eu sou hoje, né? Então, acontece. Isso é a realidade do Brasil. E aí, você, quando você é criança, é como se você fosse um DVD virgem. Lembra daqueles DVD virgem que tinha antigamente? Que você gravava uma música, gravava um filme, né? Os DVDs. Tu comprava o DVD virgem, depois tu gravava nele, né? Tu botava uma informação dele. Então, a criança é a mesma coisa. A criança não tem o que é certo e o que é errado. Né? Então, esse ecossistema, né? Essa dinâmica, né? Que nem no meu caso, eu ia para casa para trabalhar, cortar grama com 10 anos de idade. Eu morava num bairro periférico, não tinha saneamento básico, nada. E esse meu colega, ele ia para casa de carro, ele comia um bom alimento, eu comia um péssimo alimento, ele passava a tarde inteira jogando videogame, né? Podia fazer a lição de casa, né? Fazia a lição, lia um livro e tal, e depois eu jogava videogame, descansado, não tinha que trabalhar, não tinha que fazer nada, né? E eu ia para casa, eu tinha que trabalhar. E ele ia para a escola com as melhores roupas, os pais dele tinham dinheiro, e eu ia com roupas de doação, né? Então, você vai construindo essa dualidade no teu cérebro, né? no teu inconsciente, com os aplicativos mentais, o teu sistema de crenças. E aí você vai, pô, eu sou incapaz, eu não consigo, não é para mim, né? E você vai acreditando naquilo, né? Vai acontecendo todas essas coisas na sua vida e você vai meio que acreditando nisso. Então, pô, eu sou incapaz, medicina não é para mim, eu sou burro, né? E aí, naquela época, hoje não acontece muito isso, porque hoje tem telefone, né? Pode ser gravado e tal. Mas na minha época não tinha telefone, não tinha telefone que filmava, era proibido usar telefone na sala de aula. Então ninguém podia entrar com o telefone na sala de aula, mas naquela época, né, o professor falava na tua cara, você é burro, você é pobre, você nunca vai ser alguém na vida, né? Tá vendo ele ali, ó, ele tirou 10, né? Ele é comportado, ele vai ser alguém na vida. Então, acontecia todo esse mecanismo, né? Acontecia na escola naquela época, né? Hoje não é mais proibido o telefone, hoje você pode entrar com o telefone, dependendo do que o professor falar para ti, você grava, posta nas redes sociais e viraliza. E o professor tem um pouquinho mais de pudor. E eu achei que era só comigo que tinha acontecido isso, tá? De ser humilhado, menosprezado por professor, sofrer preconceito, né? Mas teve uma aluna minha, Diana, hoje ela é estudante de medicina, né? Ela fez o método Atletamente, passou em medicina, hoje ela é estudante. E sempre quando os meus alunos passam em medicina, eu sempre gosto de fazer uma live com eles, né? Gravar esse depoimento deles para deixar aqui, para que motive outras pessoas, né? Para que não seja só o meu depoimento, né? Para que tenha mais depoimento dos meus alunos que passaram em medicina e hoje estão fazendo medicina, que não nasceram no berço de ouro, né? Que vieram com poucas condições, né? Não tiveram privilégios. E conversando com a Diana, e ela conta que também aconteceu isso. Ela é uma professora, e aí ela falou que, ó, dessa turma aqui ninguém vai ser alguém na vida, né? Então, falou isso. Imagina para uma criança, né? Imagina tu falar isso para um adolescente que está naquela fase de se desenvolver, de construir a personalidade dele, ó, não vai ser ninguém na vida. E acaba que a pessoa vai acreditando naquilo, né? Então, assim, eu acho que já aconteceu só comigo, mas na verdade aconteceu também com outras pessoas, né? Algo semelhante, algo nesse cenário também aconteceu, né? Tipo, eu sou o único que aconteceu isso comigo, mas também aconteceu com outras pessoas, né? E aí você tem que mudar isso, né? Você tem que ir atrás para você conseguir mudar essa questão, né? E poder correr atrás do seu sonho, né? Então, assim, as pessoas que eu ajudo aqui são pessoas que tiveram que começar a trabalhar muito cedo. O cara teve que começar a trabalhar muito cedo, a família não apoia muito nele. E aí a pessoa tem que começar a trabalhar, né? A pessoa tem que ir atrás, tem que buscar esse objetivo dela, né? Então, assim, pessoal, acontece que você tem que começar a trabalhar muito cedo, né?
a sua família não acredita em você, o seu pai não acredita em você, né? A sua família não acredita em você, e você tem que estar indo atrás desse seu objetivo, né? Dessa sua meta, né? De conseguir estudar, de conseguir trabalhar. Você precisa construir uma estratégia de estudo que dê a possibilidade de você conseguir trabalhar e estudar ao mesmo tempo, né? Para você conseguir passar em medicina. Então, essa reflexão aqui é importante vocês entenderem, né? Como que uma influencia na outra, né? Então, a tua família, o teu pai, a tua mãe, muitas vezes eles acham que é impossível passar em medicina, né? E aí eles vão querer que você tenha que trabalhar, que você tenha que estudar, né? Que você tenha que correr atrás, né? Dessa questão do trabalho para poder sustentar, para poder trazer dinheiro para casa. E aí você vai deixando distante aquele teu objetivo de passar em medicina, aquele teu objetivo de estudar, né? É importante refletir por que acontece isso, né? Então, a melhor forma de resolver o problema é entender como que esse problema acontece, tá? Eu acho que acontece com todos em algum momento. Exato, né? A questão de ser humilhado por professores, né? Então, sempre acontece essa questão aí de, muitas vezes, de ser humilhado, né? De ser menosprezado, né? Na escola, porque você vem de uma família humilde, né? Os teus pais não estudaram, teus pais não têm uma formação, teu pai não é empresário, teu pai não é médico, né? E aí você acaba que os professores acabam que não acreditam em você, haja vista a tua origem, né? Então, isso é uma questão muito delicada, né? Mas é uma coisa que eu vi, que aconteceu comigo, que eu vi acontecer e que aconteceu com os meus alunos também, tá? Então, assim, você precisa entender, né? Essa questão, tá? Faz sentido, pessoal? Comenta aí para mim se o que eu falei faz sentido para vocês. Então, assim, pessoal, dito tudo isso, tá? Por que eu contei essa história para vocês, né? Por que eu trouxe esse detalhe para você? Por quê? Porque em algum momento você vai ter que trabalhar, né? Porque assim, você não vai poder fazer o seguinte, não, eu vou só estudar, tá? Não, eu vou só estudar. Não, você vai ter que trabalhar, você vai ter que ter um sustento ali para você poder comprar conhecimento, para você investir. Em algum momento você vai ter que investir, né? Que é o que eu chamo de mentalidade de riqueza. Em algum momento você vai ter que investir, você vai ter que escolher um mentor, você vai ter que investir, vai ter que comprar um treinamento, vai ter que comprar um curso, né? Em algum momento você vai ter que fazer, vai ter que escolher uma pessoa que vai te orientar e você vai ter que fazer isso. E também para você conseguir se alimentar, comprar suas coisas, você vai ter que fazer isso, tá? Então o dinheiro, trabalhando, né? Como é que eu resolvo a questão do dinheiro? Trabalhando, arrumo um emprego, né? Eu já fiz de tudo, tá? Já trabalhei no que vocês imaginarem, eu já trabalhei, tá? Trabalhei em supermercado, empacotando sacolas. Eu trabalhei como garçom. Eu trabalhei numa padaria. Eu trabalhei, eu trabalhei vendendo marmita fitness. Eu trabalhei em academia. Assim, o que vocês imaginarem, eu fiz, tá? Trabalhei vendendo suplementos. O que vocês imaginarem aí, eu já fiz nessa vida, tá? Então, assim, você vai ter que trabalhar. No meu caso, eu não tinha apoio da minha mãe, eu não tinha apoio do meu pai. Até hoje, na faculdade de medicina, eles nunca me apoiaram, tá? Então, eu estou quase me formando aí, estou quase virando médico. E eles até hoje nunca me apoiaram financeiramente, tá? Então, acontece. Eu sempre trabalhei, tá? Comecei a trabalhar com 10 anos, nunca parei. Mas o ponto que eu quero trazer aqui para vocês é que, pô, tu vai ter que trabalhar, né? Tu vai ter que trabalhar. Só que assim, você vai ter que buscar um trabalho que eu chamo de trabalho flexível, tá? Flexível. Por exemplo, arrumar um trabalho que seja só de noite. Arrumar um trabalho onde você trabalha de tarde, de manhã você tem a manhã inteira livre para você conseguir estudar, tá? Então, assim, você vai ter que ter essa dinâmica no teu estudo para você conseguir se sustentar, né? Conseguir comprar um livro, conseguir investir em conhecimento, tá? Para você conseguir passar em medicina, tá? Eu acho que isso é fundamental. Em algum momento você vai ter que investir, tá? Arruma um trabalho, nem que seja comprando grama, nem que seja limpando a casa das outras pessoas, né?
Porque, por exemplo, minha mãe é empregada doméstica, né? Até hoje, ela é empregada doméstica, eu acho que não tem nada de errado nisso, né? Desde que você esteja estudando ali, seja honesto, né? O teu trabalho. Então, assim, feio é você não realizar seus sonhos, tá? Então, assim, minha mãe é empregada doméstica até hoje. Então, assim, você vai ter que arrumar um trabalho, tá? Isso que eu quero dizer para você. A tua família não vai apoiar você, eles não vão acreditar em você, eles não vão apoiar financeiramente em você, você vai ter que arrumar um trabalho e estudar, né? Que é o que eu ajudo hoje a galera. Eu ajudo você a passar em medicina em 60 dias, mesmo começando do absoluto zero, mesmo estudando e trabalhando, como eu já ajudei alguns dos meus alunos aí a passar em medicina em 6 meses na federal, passar em medicina em 90 dias, enfim, já ajudei várias pessoas aí a conseguirem passar em medicina. Então, essa é a minha função, né? Trazer conhecimentos que são comprovados pela neurociência. Por quê? Porque esse cara que estuda e trabalha, ele não tem como ir de Fusca, entendeu? Imagina que você vai de Fusca, você já tem essa limitação. Ninguém te apoia. Ninguém acredita em você. Você tem que trabalhar, né? E aí, o Fusca, tá? É uma metáfora, né? Quem tá vendo, quem tá acompanhando desde o começo, sabe que é a metáfora do Fusca. Tem uma pouca tecnologia, é obsoleto, um motor fraco. Então, vai demorar muito tempo para sair de São Paulo e ir para o Rio de Janeiro de Fusca, né? É um veículo com baixa produtividade, que é a técnica de estudo que é ensinada nas escolas hoje e que faz o Brasil ser um dos piores do mundo em educação. O cara sai da escola hoje, não sabe ler, não sabe escrever, não sabe interpretar um texto, né? Que foi o que aconteceu comigo. Eu saí da escola e eu não sabia ler, pessoal. Eu não sabia interpretar o texto, sabe? Quando a pessoa fala burro, eu era muito burro. Eu não sabia nada. Eu não sabia interpretar um texto. Eu não sabia fazer uma conta, eu não sabia nada. Eu era extremamente burro. Então, eu estou falando que eu fui essa pessoa. Eu fui o produto aí dessa técnica de estudo que não funciona, que é ensinado na escola, né? Que o professor fala. O aluno fica 13 anos na escola e sai da escola sem saber nada, tá? Então, acontece. Se você, né, com todas essas dificuldades, e você vai de Fusca, você vai sair de São Paulo e não vai funcionar, tá? Então é importante você entender isso. Então, se você estuda e trabalha, não tem apoio da sua família, você vai estar o quê? Numa técnica de estudo diferente. Que é como se você estivesse indo de Ferrari. Você vai chegar muito mais rápido, você vai conseguir realizar seus sonhos. Por quê? Porque o cara que é baixa renda, o cara que é pobre, tá? Esse cara não tem tempo. Ele não tem ano que vem. Ele não tem, não, mas ano que vem eu estudo, ninguém vai acreditar nele. Ele vai ter que trabalhar. Então, cada ano que passa, fica mais difícil para esse cara realizar o sonho dele, passar em medicina. E eu estou falando isso porque aconteceu exatamente comigo, entendeu? Então, você não pode ter ano que vem. O cara que nasceu pobre, o cara que não nasceu em berço de ouro, a família não apoia, não acredita nele, esse sujeito, ele vai precisar fazer diferente. Ele vai precisar de uma técnica diferente para ele conseguir realizar o sonho dele. Que é o que eu chamo se você estivesse indo de Ferrari. Por quê? Você vai seguir uma estratégia de estudo que é baseada na neurociência da aprendizagem. Você vai seguir uma técnica de estudo que é comprovada cientificamente. Tá? Então, você vai ter que ter uma técnica de estudo que vai fazer você aprender mais rápido, que o americano chama de aprendizagem acelerada. Porque senão vai passar ano, ninguém acredita em você, ninguém acredita no seu potencial, tá? E aí você não vai conseguir passar em medicina, tá? Então, assim, eu vi que o pessoal comentou aqui, né? Eu também, por isso, dá medo de não passar em medicina, né? Questão de não ter tido um bom feedback com a escola, tá? Então, assim, o trabalho, você vai ter que trabalhar, tá? Então, você não pode usar o trabalho como justificativa para você não ter realizado o seu sonho. Você não pode usar a sua família como justificativa para você não ter realizado o seu sonho. Por quê? Porque eu era campeão, entendeu? Eu era campeão em contar historinhas. Assim, pessoal, eu era especialista em contar historinhas. Não, eu não passei em medicina porque a minha mãe. Não é culpa da minha mãe é doméstica, né? Ela não estudou. Não, meu pai não estudou, é culpa deles. Né? Eu tirava o meu da reta, eu terceirizava a culpa, porque é mais fácil, né? Então, vou botar a culpa deles aqui. Não, eles não me deram condições, eu não estudei numa escola particular, né? É culpa deles. Eu não vou ser médico porque é culpa deles, né? E é muito mais fácil de contar essa história. E é muito mais difícil, não. Eu vou conseguir mesmo com todas as dificuldades. Eu não nasci em berço de ouro, mas eu vou chegar lá. Eu vou mudar a minha vida, eu vou ter uma condição boa, eu vou ser médico, eu vou ajudar as pessoas, né? Aí você tem que ter essa consciência. A partir dessa consciência,
você vai o quê? Vai buscar uma estratégia diferente. Por quê? Se você fizer a mesma coisa que o cara que nasceu em Berço de Ouro, que estudou em escola militar, que estudou em escola particular e passou na federal em primeiro lugar, você não vai ter o resultado, porque esse cara, ele nunca trabalhou, ele não precisou pagar um boleto, ele tinha a mãe dele para cozinhar para ele. Então, ele tinha todas as condições para, com 18 anos, passar na federal. Entendeu? Então, você tem que entender que o caminho que ele seguiu não necessariamente vai ser o caminho que você deve seguir. Você deve seguir o caminho que pessoas que vieram do mesmo buraco que você conseguiram chegar na medicina. E aí você começa a entender, então, beleza, o que eu tenho que fazer para conseguir passar? Mesmo sem apoio da família e mesmo sem dinheiro, porque você vai ter que trabalhar e estudar, né? Então, assim, a reflexão que eu quero trazer aqui para você não usar esses obstáculos como empecilhos na sua vida, entendeu? Eu não quero que aconteça isso, eu quero que você seja como eu fui, porque eu desenvolvi depressão por causa disso, porque eu era campeão em contar histórias, né? Eu contava histórias, eu não consegui passar em medicina por causa da culpa da minha mãe. Só que dentro de mim eu sabia que a culpa não era dela. Que culpa que ela tem? A culpa era minha. Eu era o culpado por não ter passado em medicina. Eu era o único responsável por não ter passado em medicina. E quando eu assumi essa responsabilidade, eu comecei, cara, eu preciso mudar a minha vida. Eu preciso fazer diferente. Eu preciso de uma técnica para me aprender. Porque como é que eu vou passar em medicina? Aprendendo a parada, né? Como é que eu vou passar em medicina? Memorizando a parada. Aí foi aí que eu desenvolvi o método Atleta da Mente, né? Que me fez passar em medicina. E depois, né, por ironia do destino, né? Eu nunca imaginei que eu estaria fazendo isso. Mas hoje eu ajudo pessoas que vêm da mesma origem que eu a passar em medicina. E tem vários alunos hoje que estão fazendo medicina na federal, que estão fazendo medicina na particular com 100%, né? Que conseguiram passar em medicina, e isso é a coisa que me deixa muito feliz, né? É uma das coisas que me deixa mais feliz saber, né, que eu pude ajudar essas pessoas, tá? Então, assim, eu vi que tem várias pessoas aqui perguntando, né, sobre o método, mentoria, curso. Pessoal, não tem nenhuma vaga, tanto para o método atletamente quanto para a mentoria, não tem vagas, tá? Tá lotado a turma, tá? Foi menos de um dia, acho que foi era de noite, a gente abriu de manhã, e era de noite, já tinha acabado as inscrições, já tinha lotado a turma, tá? Então, infelizmente, não tem vagas nenhuma, tá? Pode ficar tranquilo que eu não vou comprar meu curso, comprar minha mentoria. Não, tô aqui para te ajudar 100% de graça, tá? Não vou te vender nada, não tem vaga, tá? Tô aqui mesmo para trazer uma reflexão para você, tá? Para te ajudar, e hoje é feriado, né? Então, como eu faço medicina de graça, eu consegui realizar muitas coisas, né? Hoje eu me considero uma pessoa de sucesso, porque eu estudo o que eu amo, né? Que é medicina, e eu ajudo as pessoas. Então, hoje eu já me considero uma pessoa de sucesso. Então, sempre que é possível, dentro da minha rotina de estudo, eu sempre venho aqui e faço uma aula. Não chega nem a ser uma aula, né? É uma conversa aqui para a gente ter uma reflexão, né? Para a gente poder refletir sobre passar em medicina, tá? Então, pode ficar tranquilo que eu não vou te vender nada, tá? Não vou no final aqui, não, compra meu curso, compra minha mentoria, isso e aquilo. Não, pode ficar tranquilo que eu não vou fazer isso, tá? Não tem vagas, tá? Só para a gente fazer uma reflexão aqui para você entender que, tipo assim, se você fizer as mesmas coisas, você vai ter os mesmos resultados. Se você continuar estudando pelas videoaulas, pelas plataformas que você assinou, você não vai ter o resultado, você não vai conseguir passar em medicina, entendeu? Então é importante que você entenda isso, tá? Que você precisa mudar a técnica, você tem que sair do Fusca e começar a andar de Ferrari, para você conseguir aprender a parada, aprender o conteúdo, aprender física, aprender matemática, né? E entender que, por mais que a tua família não apoie você, por mais que você não tenha dinheiro, que você tem que arrumar um emprego, tá? E trabalhar não mata ninguém, tá, pessoal? Eu comecei com 10 anos, né? Hoje eu tenho 26 anos, então faz 16 anos aí que eu trabalho, nunca parei de trabalhar, até hoje na faculdade de medicina eu trabalho. Eu posso garantir para vocês que não mata ninguém. Trabalhar não mata ninguém, tá? Então, assim, você vai ter que trabalhar, e o teu trabalho não vai ser uma justificativa para você não conseguir ter resultado, tá? Inclusive, tem que ser uma motivação. Pô, eu vou passar mesmo trabalhando. Eu vou mostrar para aquelas pessoas que falaram mal de mim, para aquelas pessoas que me criticaram, para aquelas pessoas que não acreditaram em mim, eu vou provar para elas que eu consigo. Eu vou provar para elas que eu sou capaz. Né? Então, você ir lá e fazer acontecer, tá? É importante vocês entenderem isso. E aí vem a questão de mudar o método, né? Então, assim, a primeira coisa, tá? Eu vi que perguntaram ali, tá, método estudo ativo. Sim, realmente, né? Você estudar de forma ativa é a melhor estratégia para você conseguir passar em medicina, tá?
você ser ativo durante os estudos. Hoje não é o objetivo falar sobre isso, tá? A gente até pode fazer uma... A gente até pode fazer uma... Ele pode fazer uma aula sobre técnicas de estudo, né? Pode fazer eu já fiz várias lives sobre isso, né? Se você quiser, pode pesquisar aí no meu canal, que você vai ver vários conteúdos sobre isso, né? Sobre técnicas. O objetivo hoje é falar mais da família, né? Então, nosso objetivo hoje é trazer essa pauta aqui para vocês, né? Sobre a questão da família, né? Então, o papel da família em todo esse ecossistema dos estudos, né? Então, você entender que às vezes o teu pai não acredita em você, a tua mãe não acredita em você, a sua tia tá te criticando, a sua prima tá sonhando alto demais porque é medicina. Vocês entenderem como isso afeta as tuas emoções e impede você de aprender a memorizar. Então, esse é o nosso objetivo hoje, tá? Isso que eu quero que vocês entendam dessa nossa aula, dessa nossa conversa. Só isso. Quero que vocês entendam só isso. Técnica de estudo é outra coisa, tá? A gente até pode falar em uma outra live sobre isso, tá? A gente pode falar sobre isso, mas não é o objetivo hoje, tá? Teve um comentário bem legal aqui que eu quero... Ó, a Marília, ela falou, comprei o curso e tô amando. Esse ano vai. Com certeza, Marília, com certeza. Então, a Marília é uma das alunas aí do Método Atleta da Mente, tá? Então, infelizmente, não tem vagas, né? Tá lotado as turmas, né? As vagas do Método estão lotadas, então não tem vagas, mas tem um comentário bem legal aí da Marília, tá? A Emily comenta, minha família toda acha que não vou conseguir, porque estou sonhando alto. Desse jeito mesmo, né? Então, perceba que acontece muito isso, né? E aí, o primeiro ponto, né? O primeiro ponto é você entender isso. Você entender o quanto que isso afeta no teu emocional. Porque às vezes você não aprende, você não memoriza, né? Assinou a plataforma, a videoaula, a plataforma 1 de videoaulas, a plataforma 2, a plataforma 3, o curso de redação, o curso disso, o curso não sei o quê, o curso do Enem, sabe? Um monte de informação, um monte de coisas, né? Que você fica buscando, só que você não trata a causa do problema. Qual que é o sintoma? O sintoma da doença. O sintoma é não aprende física, não consegue escrever, fica ansioso no dia da prova. Só que a origem da doença, a causa desses sintomas, o pai não acredita em você, a mãe não acredita em você, sabe? Então, a causa do problema. Então, hoje nosso objetivo é falar da causa, não os sintomas. Os sintomas podem ser, pô, não consegue escrever uma redação, não consegue estudar física, tá? Mas aí a gente pode discutir aí em um outro momento sobre essa questão de exatas, de redação, né? Do ponto de vista científico, né? Eu não sou coach, não sou guru de autoajuda, nada disso, né? Eu falo aqui para você sobre ciência, né? Sobre estratégias que são comprovadas cientificamente para você conseguir render no seu estudo, tá? Ó, a Amy falou, estou te acompanhando aqui, estou amando. Quando estou desmotivada, você abre a live e corro para te assistir. Obrigado, querida, obrigado. Esse é o objetivo, tá? Então pode ficar tranquilo aí que eu não vou vender nada para vocês. O objetivo mesmo aqui vai ficar salvo depois. Quem não conseguiu assistir inteiro aí vai ficar salvo, tá? Vou deixar aí para vocês. Porque esse é um tópico muito importante, né? A família, o dinheiro, né? Isso afeta demais os vestibulantes em medicina, né? Então, nosso objetivo aí é trazer essa informação para vocês, vai ficar salvo aí, pode ver quando e onde você quiser, né? Esse conhecimento, né, que a gente falou hoje, né? Como passar em medicina sem dinheiro e sem apoio da família, tá? É possível, claro que é possível, só que você tem que entender esses elementos, né? Então, para a gente poder resumir, né, o que a gente falou hoje, então, assim, a gente falou, então, sobre a questão da família, né? Então, a tua família vai ver você não rendendo nos estudos, você não aprendendo, e ela vai começar a te criticar, porque ela vai ver você deprimido, você ansioso, você com medo, e aí a tua família vai falar o seguinte, não, faz enfermagem, faz biomedicina, é a mesma coisa, né? E ela vai inconscientemente desestimular você a correr atrás do seu sonho. E pode acontecer o outro fenômeno, que é, por exemplo, fazer você trabalhar, não vai trabalhar, arruma um emprego, né? Fica o dia inteiro na tela do computador, então eles não entendem, eles não vão querer investir em você, né? E aí você vai ter que trabalhar. Mas, apesar de todas essas dinâmicas, é possível você passar em medicina em pouquíssimo tempo, 60 dias, por exemplo, com os meus alunos. Esse ano, se você for fazer a provas no finais do ano, é possível você passar em medicina. Basta você sair do Fusca e começar a ir de Ferrari. Usar uma técnica que é comprovada cientificamente, onde você vai ser 100% do tempo ativo, vai aprender mais rápido, vai memorizar os conteúdos,
que vai ter mais controle emocional, vai mostrar, né? Vai mostrar para a família que você conseguiu. Porque assim, só vai acontecer a motivação, eles só vão acreditar em você quando você, ó, tá aqui, ó. Tá aqui, ó, passei em medicina, tá vendo aqui meu nome, ó? Passei em medicina, tô matriculado na faculdade de medicina. Aí eles vão começar a acreditar em você. Tá bom? Aí eles vão começar a acreditar em você. Até lá, você vai ter que lidar com as críticas da família, eles desmotivando você, eles não acreditando em você. E faz parte do jogo, né? Faz parte do... Entendeu? Ou vai acontecer que nem eu, né? Eu mesmo passando em medicina até hoje, meus pais não investem em mim, né? Eles gastam com churrasquinho no final de semana, mas com a cervejinha no final de semana, né? Mentalidade de pobreza, mas nunca investiram em mim, tá? E eu falo isso, pessoal, porque eu sei que tem muitas pessoas, tá? Eu sou muito grato aos meus pais, né? Eles me deram a vida, me deram tudo que eles tinham, tá? Eles deram o que eles tinham. Eu sou muito grato por eles. Por que eu falo isso? Eu falo isso porque eu sei que tem pessoas que estão passando pela mesma situação que eu passei, né? O teu pai não quer investir em você, não quer dar um dinheiro para você comprar um curso, para você comprar um livro. Ele não quer dar esse dinheiro para você. Mas no final de semana, para comprar a cervejinha no final de semana, ele tem. Para fazer o churrasquinho no final de semana, ele tem. Eu sei que tem várias pessoas que passam por isso, né? A pessoa tem essa ansiedade, esse desejo, essa motivação para vencer na vida, para ser alguém na vida, mas os pais não apoiam. Nossa, eu preciso comprar um treinamento, eu preciso comprar um livro. Aí o pai e a mãe falam, não, eu não tenho dinheiro. Chega final de semana, chega o domingo, chega o feriado, a pessoa tem. O pai, a mãe tem, pro churrasquinho no final de semana, pra cervejinha no final de semana. Então, assim, você vai ter que começar a trabalhar. Vai ter que correr atrás, tem que estudar de forma diferente, né? Às vezes tu vai ver o cara que passou em medicina no YouTube, ele estudou em escola particular, fez escola militar, começou a estudar com 10 anos. E com 18 ele passou na melhor faculdade de medicina do Brasil. Então você precisa entender isso. O cara começou com 10 anos a estudar. Com 18 ele passou. Como é que eu vou me comparar com esse sujeito? Eu não posso me comparar com ele, porque eu, com 10 anos, eu estava trabalhando. Entendeu? Então tem que trazer esses elementos para vocês entenderem, sabe? Essa comparação na internet é muito negativo, é muito ruim. Tá? E você vai ter que correr atrás. Vai ter que lutar pelo teu sonho, porque do céu só cai água, né? Infelizmente, né? Do céu só cai água. Você vai ter que lutar, vai ter que correr atrás por esse objetivo, tá? Faz sentido, pessoal? Comenta aí para mim. Faz sentido aí para vocês o que eu falei? Ó, o Thiago falou, não, abre, deixar mais vezes, né? Ele reclamou que o método treinamento é algumas turmas por ano. Então, assim, o que acontece, Thiago? Eu sou estudante de medicina, né, cara? Primeiro tem que resolver a minha vida, né? Eu tenho que resolver a minha vida, então tem que ser método. Não tem como ajudar todo mundo, eu não sou Deus, né? Não tem como ajudar todo mundo. Então, eu ajudo o número de pessoas que eu consigo ajudar, tá? Então, por isso que o método atletamente não fica aberto sempre. Porque eu quero selecionar pessoas dedicadas, pessoas que querem vencer, né? Eu quero só os campeões do meu lado, né? Esse é uma meta, um objetivo que eu quero. Eu quero criar um grupo de pessoas focadas, tá? Então, por isso que são algumas turmas por ano, tá? Assim, as comparações são muito tóxicas, né? Uma moça comentou aqui, né, em relação às comparações. Ó, a Juliana perguntou, link do curso. Não tem curso, não tem vagas. Acabou, não tem vagas. É um dia só. É só um dia, poucas horas, para você conseguir entrar. Mas não tem mais vagas agora, tá? E eu não sei quando que vai ter uma nova turma, tá? Não sei quando que vai ter uma nova turma. Porque assim, você tem que entender, pessoal, que eu não consigo atender muitos alunos, entendeu? São poucos alunos que eu consigo atender, tá? Inclusive, quem é meu aluno, a gente vai ter uma aula domingo, né? Domingo, às 10 horas da manhã. Eu tenho um encontro com os meus alunos do método Atleta da Mente. Então, assim, pessoal, espero ter ajudado vocês, né? Espero que tenha agregado valor aí para vocês. Quem não é inscrito no canal, se inscreve no canal,
compartilhe esse conteúdo aí para aquele seu amigo que não tem apoio da família, que o pai não apoia, que a mãe não acredita, tá? Manda esse conteúdo para ele, para teu amigo que vai ter que trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Então, manda isso para ele, tá? Para ele entender, né, que é possível ele passar em medicina. Eu consegui, os meus alunos conseguiram, né? Todo ano os meus alunos conseguem passar em medicina. Então, se alguém pôde, você também pode, tá? Não esqueçam de se inscrever aí no canal, né? Deixa um comentário para o YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo, né? Para o YouTube mandar esse tipo de conteúdo para mais pessoas, né? Porque daí a gente cria uma comunidade, né? Uma comunidade de pessoas que querem vencer na vida, né? Honestamente, por meio da medicina, tá bom, pessoal? E sempre que possível, eu sempre faço lives aí, tá? Então, na próxima live a gente pode estar falando sobre outras coisas aí, como, por exemplo, técnicas de estudos, tá bom? E eu tenho que voltar. Vocês podem ver mais conteúdos, tá, pessoal? Tem mais conteúdos aí que eu publico, tá? Então não esqueçam de acessar esses outros conteúdos que eu sempre publico aí para vocês, tá bom? Então tamo junto aí. Vejo vocês então na próxima aula.